Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma terça com o Mestre e esse é um encontro onde nós podemos compartilhar um pouco do nosso conhecimento, trazendo aí temas que possam ajudá-lo no dia a dia, que sejam relevantes, ao acrescentar conhecimento profissional para vocês dentro daquilo que nós nos propusemos, que é falar sobre sistemas eletrônicos aplicados nos motores diesel, tanto sistema eletrônico, como mecânico, como semieletrônico, são temas de mais diversos, ok? Então, boa noite mais uma vez àqueles que estão chegando. Okay? Obrigado aí pela presença de vocês. E você que ainda não se inscreveu no canal, compartilhe, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, é muito importante para nós. Quanto mais número de profissionais nós alcançarmos, mais essas informações elas passam a ser divulgadas e atingem profissionais aí de vários locais, várias regiões. Isso é muito importante, que esse é o nosso legado, esse é o nosso objetivo, ok? E se você ainda não se inscreveu, nós temos o nosso canal, ou seja, no Instagram, @prof.nonatosantos. Se você ainda não inscreveu, nós também deixamos aí dicas rápidas do dia a dia. Okay? Mas não esqueça, compartilhe, leve essa informação para os seus amigos, para os seus colegas, ok? É claro, nós temos que anunciar aí o nosso participante, né? O nosso patrocinador, desculpe, que é a BB Ferramentas, falando aí do fluido de calibração ALX 4113, e nós temos comentado várias vezes, aí falamos da qualidade do produto. O fluido de calibração, ele é utilizado para aferir os injetores, as bombas, seja mecânica, seja bomba de alta pressão de sistemas eletrônicos. Ele é um produto que é usado nas bancadas de teste, nos aparelhos de teste de bico, justamente porque para se ter uma aferição, você precisa ter um produto confiável, para que a tabela de teste que o fabricante coloca no equipamento seja fiel, ou seja, na resposta a qual o injetor vai oferecer. Ou seja, a credibilidade também está não só na bancada, mas também no produto que você vai utilizar, que vai ser utilizado para esta calibração. Okay? Então, o fluido de calibração ALX 4113, ele passa por rigoroso controle de densidade, de viscosidade, aonde ele reúne aí padrões excelentes para que não só a sua bancada seja preservada, mas também os valores de teste sejam confiáveis, ok? Então, se você ainda não teve oportunidade de fazer uso, faça. O contato está aqui, ó. BB Ferramentas, ok? Campinas, Goiânia e Guaxupé, ok? Bom, pessoal, como sempre, mais uma vez, aqueles que chegaram agora, boa noite. O nosso tema é sobre perda de potência, motores Scania, ok? Que utilizam unidades de injeção, o I, é muito importante. Então, nós vamos aí compartilhar agora de alguns detalhes. A perda de potência dos motores, neste caso, você pode questionar agora, mas Nonato, existe N fatores que fazem com que o motor diesel venha a perder potência. Mas tem algumas características que você tem que ficar atento. Por exemplo, tem perda de potência, ele parte bem, ele não falha, ele não oscila a rotação, não emite fumaça, ok? Então, tem alguns fatores, alguns critérios que você tem que direcionar.
E neste caso é o indício desta situação que nós vamos falar. O motor ele não fumaça, ele não falha, ele automaticamente ele tem a perda de potência, ele não tem o rendimento. É isso que nós vamos falar. O que leva ao motor ter essa perda de potência com essas características, principalmente o motor Scania, que nós estamos falando especificamente dele, dos eletrônicos, com unidades injetoras, UI. Hein? Então vamos caminhar. A UI é também conhecida como PDE, né? Ela é uma unidade conjugada onde você tem a parte de bombeamento, ou seja, você tem a parte de bombeamento e você tem a parte de injeção, controlada eletronicamente, porque aqui nós temos uma bobina. Então, essas unidades, elas trabalham aí numa pressão de injeção de 1.600 bar de pressão. E o bico, que trabalha com uma ação mecânica, ou seja, a hidráulica tem que exercer a força de uma mola para poder ele abrir e iniciar o tempo de injeção, então trabalha na faixa de 260, 280 bar de pressão e a pressão de abertura do bico. E essas unidades são aplicadas nos motores Scania, DSC 12 litros, 16 litros, 8 litros, ok? Então, é uma característica é um sistema muito bem definido para esta aplicação. Aí você pode comentar comigo, mas existem outros também. Há outros fabricantes que utilizam, sim, existem outros fabricantes que utilizam, Volvo, Iveco, né? Mas especificamente vamos falar desta aplicação. Perfeito? Muito bem. Como é que essa unidade, para aqueles que não estão familiarizados, porque como esta videoaula, esta live, ela alcança um público muito grande, então pode ser que tenha profissionais que não tenham lidado ainda e não conhecem, não mexem com esse tipo de sistema. Ainda estão começando, ou na sua região a incidência onde ele está não é tão grande, então ainda não teve oportunidade. Já ouviu falar, conhece, né, as aplicações, mas em si ainda não teve oportunidade. Então, vamos fazer um rápido panorama aí de como essa unidade está inserida dentro do contexto físico, né, distribuído no motor. Como é que ela é acionada para que a gente possa chegar naquele detalhe da perda de potência, ok? Ora, aqui nós temos uma característica construtiva quando nós temos aplicada num sistema de injeção, uma UI, um UIS, um sistema de unidade injetora. Aqui está em inglês, Unity Injection System, ou seja, sistema de unidade injetora, ou de injeção, como queira. Aqui está ela em negrito, olha, o formato, ela fixada no cabeçote do motor. Aqui nós temos as válvulas. E através do eixo comando de válvula, você vai ter um ressalto específico para acionar o mecanismo que vai permitir que haja a injeção. Então, nós temos aí duas coisas conjugadas. Nós temos uma ação mecânica, que vai comprimir o óleo, chegar na pressão de abertura e elevar a pressão até 1.600 bar de pressão. Significa dizer que quando o motor está funcionando, que o pistão, todo o conjunto está funcionando, o ressalto do girabrequim está passando aqui, e este balancinho tem um movimento de rotação, né? Onde ele exerce, através do ressalto, da saliência do ressalto, uma força aplicada comprimindo a mola. E nesta mola, no prato de mola, nós temos uma unidade, nós temos um pistão. E esse pistão dessa unidade passa a ter um movimento retilíneo alternativo à medida que
o motor está funcionando. É claro que isso aqui tem uma sincronização, isso aqui tem um ajuste, não é simplesmente colocar a unidade aqui. Mas, como eu falei, 2 fatores importantes são levados em consideração. Primeiro, a ação mecânica, aonde um pistãozinho vai realizar um movimento retilíneo alternativo aqui dentro, a ponto de gerar a pressão, chegar na pressão de abertura do bico e acontecer a injeção. E, ao mesmo tempo, uma bobina, através uma bobina, recebendo um pulso elétrico lá do módulo, ok? Esta bobina ela vai permitir que determine o momento em que o óleo que entra aqui, ele vai ficar restringido, ele não vai ter por onde sair, não, simultaneamente pelo movimento mecânico do pistão. Então, nós temos que sincronizar 2 coisas. Uma válvula que vai fechar a linha de comunicação hidráulica, restringir um óleo nessa área de bombeamento. Então, tem que haver um sincronismo muito bem feito entre o tempo de atracamento, que é chamado, é denominado tempo de atracamento, e aí esse tempo de atracamento em função ou seja, coordenado com o movimento mecânico, nós temos aí o tempo e volume de injeção. Então vejam que nós temos 2 fatores. Eu vou repetir para que fique claro. Quais são os 2 princípios que regem o funcionamento dessa unidade? A ação mecânica, ok, que vai comprimir o óleo para atingir valores de pressões de injeção, desde zero, desde a pressão zero não, porque nós vamos ver que a pressão de alimentação na linha, essa é a menor pressão, ok? Estabelecida por uma bomba de baixa, ok? Simultaneamente, nós temos aí, então o módulo vai ser responsável pelo tempo de injeção e pelo volume, porque o tempo em que esta bobina permanece, inicia a ser energizada, está relacionada com o tempo de injeção. E o tempo com que ela permanece energizada determina o volume. Então, nós temos 2 fatores importantes, tempo e volume de injeção. É muito importante isso, ok? Muito bem. Tempo e volume de injeção. É claro que, para que o módulo possa monitorar através do regime de trabalho do motor, precisa, sem dúvida nenhuma, de componentes básicos do sistema, como sensor de fase para determinar o momento em que automaticamente se o primeiro e sexto estão subindo, o sensor de fase vai dizer qual deles é que vai receber o momento da injeção. A pressão do tubo, em função da massa de ar, nós temos o sensor da temperatura do líquido de arrefecimento, que auxilia o módulo não só a saber como é que está a temperatura, mas também saber qual é o cálculo da perda, né, de calor que existe para ficar monitorando aí volume de injeção também. E rotação, que determina aí em função de quanto o cidadão está pisando no acelerador, está determinando o regime de trabalho do motor. E o sensor de rotação, ele informa o módulo sabe que para cada rotação existe uma massa de ar, existe um tempo de injeção e um volume de injeção definido para que o motor atinja o seu regime de trabalho desde a partida, marcha lenta até a potência máxima. Então, basicamente, esses componentes formam o sistema de injeção. Como é que essa unidade ela trabalha? Como é que é o seu princípio? Nós vimos que duas ações são importantes. Primeiro, uma ação mecânica e uma ação elétrica.
a elétrica, a ação elétrica, que é o pulso que o módulo manda, automaticamente este pulso determina tempo e volume de injeção. Agora, e a ação mecânica? A ação mecânica gera a pressão de injeção, ok? Gera a pressão de injeção. Então, vejam que são fatores muito importantes. Como isto acontece? Então, olha, aqui nós temos a unidade. Vejam que aqui nessa parte de baixo, onde tem a unidade em corte, aparece aí a face do pistão. Então, o pistão está alojado e preso no prato da mola. E aqui o dispositivo, a peça que vai fazer o elo, aqui, ó, o pino de acionamento, né, onde o balancinho se encaixa para poder realizar o movimento retilíneo alternativo. Então, essa peça aqui, cromada, que você está vendo aqui, ó, ou seja, dourada, né, ela é o pistão. Então, quando a válvula, ou seja, quando a unidade está desenergizada e a válvula, ou seja, está tudo desligado, esta mola está mantendo este pistão na parte superior, no ponto morto superior, ok? Esta peça aqui está sendo representada pela essa imagem azul agora. Estou transferindo esses detalhes da unidade aqui agora para um desenho, para que você possa compreender o funcionamento. Aqui está a unidade e aqui está o pistão, perfeito? A câmara de pressão, aonde, através de uma bucha que aloja a mola, o pino de pressão e a agulha do bico e o bico, o corpo do bico, tem um orifício que leva o óleo até a parte da câmara, ou seja, olha, esse canal aqui até o ombro da agulha do bico. Então, esta ação aqui embaixo, ela é mecânica, assim como essa ação de cima também é mecânica. E nós temos aqui a válvula de controle. E nós falamos desde o início que tem dois movimentos aí importantes. Primeiro, temos o pulso elétrico, que vai determinar tempo e volume de injeção, e nós temos a ação mecânica, que vai gerar a pressão. Vamos ver agora o caminho por onde o óleo passa, como é que acontece isso. Ok? Bom, a unidade representada aqui, nós temos aí, olha, nesta área aqui de baixo, nessa linha, nós temos o orifício de alimentação que está ligado na galeria do motor, aonde a bomba de baixa está exercendo a pressão. A bomba de baixa, ela está succionando o diesel do tanque e enviando para esta linha de alimentação, essa galeria, aonde as unidades estão sendo colocadas. Os anéis de vedação fecham essa galeria. Então, este anel aqui, ó, representando essa bolinha aqui, ó, este anel aqui e este fecham a comunicação da galeria. É claro que tem que ter uma válvula, né? Porque precisa sempre manter-se uma pressão alimentação, ok? Então, quando o sistema para, eu não tenho pressão de alimentação, mas eu tenho um óleo confinado aí, ok? O óleo está confinado, muito bem. Como é uma bomba mecânica e a ação, a capacidade volumétrica da bomba de baixa, ela manda desde a partida uma vazão. Então, na partida, nós temos aí em torno de 1,8 a 2,2 bar de pressão de alimentação. Ora, se não tem pulso elétrico na bobina, então o diesel ele vai entrar por esta conexão aqui. Olha que coisa linda. Essa coloração amarela representa o diesel entrando, ok?
o diesel inunda a porca de fixação aqui, olha, uma área, inunda essa área, e esta área inundada, com uma pressão de alimentação, ora, se o motor está em potência e a rotação é alta, essa pressão vai em 3,5, 4, 4,5 bar de pressão. Este óleo, sob pressão de alimentação da linha de baixa, ele vai primeiramente lubrificar e arrefecer a bobina. A bobina, porque é um diesel que está vindo do tanque, ele ingressa nessa câmerazinha aqui, ó, nesta câmera, ok? E ele passa agora e sobe, olha aqui, ó, sobe, ele inunda, tá vendo aqui, ó? Sobe, inunda, lubrifica, e aí ele tem um canal, quando ele chega aqui, agora nós vamos ampliar essa imagem aqui, ó. Vamos ampliar essa imagem, olhe para cá. Aquele canal transversal que preencheu, ele inunda o prato induzido, a mola, arrefece a bobina, ok? E ele vem, e ele entra no bujão stop, através aqui, ó, dessa área que o bujão deixou, ele entra, a válvula está aberta, o óleo passa por essa câmara, parte desse óleo retorna aqui, ó, ele vai retornar, depois nós vamos ver, esse óleo vem, ok? Passa pela área da válvula, desce aqui, ó, o caminho. Então, vamos seguir o caminho agora. O óleo que veio do tanque, sendo pressionado com a pressão de alimentação da bomba de baixa, ele vem, inunda a área de lubrificação da bobina, arrefece a placa induzida, a mola, prato, e arrefece a bobina, ele vem, passa para o outro lado, inunda a área da válvula, que está aberta, porque ela é uma válvula normalmente aberta, e aí ela desce, esse óleo desce agora aqui, agora eu vou voltar para cá. Ele desce e vem, ok, alimentar a galeria, alimentar aqui, ó. Ele desce aqui, ó, e ele vem, entra e ele pega uma ranhura e alimenta essa câmera aqui, ó. E agora esse óleo, ele vem, inunda o orifício de alimentação, ok, faz todo esse trajeto aqui, olha, perfeito, e mantém a agulha do bico, olha, do óleo. Então, esse óleo que está aqui, ele desce aqui, ó, inunda, perfeito. Então, o motor está funcionando, tem uma unidade trabalhando, mas tem as outras que estão paradas, aguardando o seu momento de injeção. A pressão de alimentação, dependendo da rotação em que está o motor, pode ser 3,5, 4 bar de pressão, se for na partida 2,2 bar de pressão. Então, este óleo está inundando. Então, o óleo que entra, ele arrefece o núcleo metálico da base da estrutura do alojamento do bico injetor mecânico, ele migra agora para a área da bobina, arrefece a bobina, lubrifica a mola, o prato, parte do corpo da válvula que está do outro lado, e agora ele desce e entra pela válvula que está aberta na câmera e vai até, inunda a câmara de pressão, o orifício do bico, o ombro da agulha do bico, inunda tudo isso aqui, com a mesma pressão de alimentação. Perfeito? No momento em que o módulo vai determinar o pulso elétrico para a bobina, ok? Que vai ser uma ação conjunta entre a ação mecânica e a ação elétrica. Então, neste caso, ok, a válvula não está parada,
tudo está inundado de óleo, mas não tem injeção. O ombro da agulha tem óleo diesel? Tem. A bobina tem óleo diesel? Tem. Ora, mas aonde que vem o retorno? O retorno está aqui, falta só explicar o retorno. Então, olha, o óleo entra aqui, ó. Entra por essa linha inclinada, faz a volta, desce, inunda aqui, ó. E aí ele sai, vai. Observe que do outro lado tem também um canal que vai liberar, olha, para a linha de retorno. Depois que volta aqui, vai para a linha de retorno. Então, inunda, sai para a linha de retorno. Então, o óleo fica circulando dentro da unidade, com a pressão de alimentação. Quando o módulo toma a decisão, porque o sensor de rotação informa que o primeiro e o quarto estão subindo, e aí o sensor de fase diz, olha, se está subindo o primeiro e o quarto, quem vai receber a injeção? Ah, é o primeiro. Então, eu vou mandar um pulso elétrico, ok? Um pulso elétrico para a bobina do injetor. E esse pulso elétrico, ele pega e vai entrar aqui, ó. Ser mandado aqui. Na hora que esse pulso elétrico, essa tensão elétrica chega aqui, uma corrente elétrica passa pela bobina e a válvula fecha-se. Essa válvula é atraída e fecha-se. A engenharia chama o termo de open-air-gap, a válvula aberta, e close-air-gap, a válvula fechada. Por isso que quando no curso de reparação de unidades, você tem que saber muito bem ajustar essas duas medidas, o close-air-gap, o open-air-gap e o curso da válvula. São 3 medidas básicas que nós temos aqui. Para quê? Para que quando o módulo mandar o pulso elétrico para a bobina, ela fechar no tempo certo. Por quê? O tempo certo vai estar coordenado com o momento em que o balancino vai descer o êmbolo aqui para poder haver a injeção. Então, tem que ser uma coordenação, tem que ser um sincronismo, ok? Na hora que a bobina é energizada, uma corrente elétrica passa e cria um campo magnético, o prato induzido é atraído, a válvula fecha, é o momento em que, agora que mecanicamente esse pistão começa o seu curso descendente. O óleo que entrou porque a válvula estava aberta, a válvula agora se fecha na hora que o elemento bombeia. E aí, por isso que nós temos essa cor avermelhada representando a alta pressão. E agora, esta pressão sobe, atinge a pressão de abertura do bico e acontece o início de injeção. E quando é que a pressão chega em 1.600 bar de pressão? Como o volume de óleo a ser bombeado, ele é muito maior, né, do que os orifícios permitem passar, então nós temos aí uma pressão de injeção, que vai gerar a qualidade da injeção. E a pressão de injeção vai acontecer aqui, ó. Levanta a agulha, vence a força da mola. Por isso que nós comentamos logo no slide anterior, colocamos aí uma faixa de pressão de abertura, porque é ajustada a tensão. Esse é um injetor, a ponteira aqui é um injetor mecânico, que ele vai abrir em função da pressão de abertura, a qual o profissional vai ajustar na tensão da mola. Então, percebam que nós temos aí um componente elétrico que determina o momento em que a válvula fecha simultaneamente ao movimento de descida, vai gerar aí um sincronismo, ok? Um sincronismo, para que tempo e volume de injeção seja definido.
Agora, raciocine comigo dentro deste princípio de funcionamento. Dentro desse princípio de funcionamento. Raciocine comigo. Se acontecer do motor mecanicamente acionar o pistão e a válvula não for energizada, se houver um descompasso, um não sincronismo dessas duas fases de funcionamento, ou seja, desses dois pontos importantes que vai definir tempo e volume de injeção, se acontecer do elemento de houver um atraso de atracamento, ou seja, ok? O que vai acontecer? Vai acontecer que o pistão vai descer, já ocupando o curso em que ele estaria comprimindo o óleo, mas como a válvula não vedou direito, ou a válvula não fechou, isso daí vai ter fuga, ou seja, o pistão vai descer e não vai conseguir elevar a pressão para atingir a pressão de abertura do bico. Então, dois fatores vão ser comprometidos. O tempo de injeção e o volume de injeção. E aí, se você lembrar das nossas aulas, que nós explicamos que a queima acontece dentro do ângulo alfa, dentro da janela do ângulo alfa, né, do ângulo de inércia, se esse tempo e volume de injeção sai fora dessa janela, o motor perde potência. Interessante, o motor perde potência. Por quê? Porque se nós tivermos qualquer comprometimento nesse sincronismo, esses dois fatores vão impactar atraso na injeção e volume de óleo injetado menor. É aí que a perda é muito acentuada. Por isso que se você não fizer um trabalho de medições perfeito, de ajuste da unidade, porque ela é muito simples, mas ela requer medidas, né, que nos cursos de reparação presenciais nós orientamos e fazemos as medições, que cada aplicação tem seu valor de medida. Então, o que acontece? O motor ele vai perder força e você não vai ver problema de fumaça. Raro ter um problema de fumaça, precisa estar muito comprometido esse tempo de injeção. Mas o volume de óleo injetado cai bruscamente. E aí a energia térmica, a energia desprendida da queima começa a comprometer e o motor perde força. Mas nós estamos falando de uma unidade. O que acontece? Por que então não acontece o falhamento específico para você? Sabe aquele falhamento que marca o cilindro? Precisa estar muito fora mesmo, um valor muito fora. Por quê? Porque o módulo, através da velocidade angular, ele tenta, sem dúvida nenhuma, ele tenta fazer essa correção. Ele tenta fazer esse equilíbrio de queima, principalmente marcha lenta. Por isso que muitas das vezes a perda de potência, o motor não tem rendimento, o motor até dá uma sacudida, mas não tem presença de fumaça. Aí você coloca lá o scanner e vai ver a comparação da injeção, está tudo irregulado, está tudo fora do parâmetro, né? Está tudo fora. Por quê? Porque a dispersão entre uma injeção e outra, entre as unidades, em relação a tempo e volume de injeção, gera uma dispersão tão grande que por mais que o módulo tente fazer a compensação, ele não consegue. Ele não consegue porque as diferenças são muito grandes. Então, relembrando aí, o princípio de funcionamento é muito simples, mas os dois fatores que eu comentei de tempo e volume de injeção, eles estão aí presentes e é eles que vão impactar
sem dúvida nenhuma, naquilo que nós chamamos performance, ok? E, além do conceito de reparação, nós temos também que garantir que a qualidade da injeção, porque esta válvula, ela pode, sem dúvida nenhuma, ela está corretíssima. O módulo manda um pulso elétrico no tempo certo. Mecanicamente, as medidas de ajuste aqui dentro estão corretas. O ajuste do movimento mecânico, a sincronização, está correta. Mas não esqueçam que a qualidade da injeção depende aí de fatores que está relacionado à ponteira. Então, muitas das vezes o cidadão ele tem a válvula perfeita, ajustada, com tempo de atracamento perfeito, ok? Fez as medidas corretas, fez a sincronização lá no motor correto da unidade para que mecanicamente esse sincronismo fique correto, mas se esta ponteira estiver comprometida, ele vai derrubar a hidráulica, a atomização vai estar comprometida, ok? E aí, sem dúvida nenhuma, também ele perde potência. Então, vejam que nós temos 3 fatores importantes que levam à perda de potência. Primeiro, a resposta da válvula com relação ao atracamento, tempo de atracamento, ok? Que vai impactar em tempo e volume de injeção. O sincronismo da ação mecânica do pistão em relação a este pulso. Tem que estar ajustado, que a unidade precisa ser ajustada lá no motor. E quando você está reparando a qualidade da injeção. Ele é um injetor mecânico, ele passa a ter grupo 1, grupo 2, grupo 3, dependendo da aplicação, né? Ele se classifica e você vai testar essa ponteira como se fosse um injetor mecânico, como se fosse não, como ele é um injetor mecânico, com um adaptador, coloca na bancada, no teste de bico, ajusta-se a pressão de abertura, então a pressão de abertura está ok, não pode haver desgaste no pino de pressão, porque senão a agulha fica comprometendo o seu curso de fechamento, ok? Tem uma série de fatores. Então, com isso, nós avaliamos os possíveis pontos que levam o motor a perder potência. É claro que se nós temos um jogo de unidades e elas estão totalmente desreguladas entre si, né? Sem dúvida nenhuma, o módulo vai ter muita dificuldade para poder acertar este tempo e volume de injeção para que estabilize ou pelo menos garanta o funcionamento do motor na situação mais crítica, que é a marcha lenta, ok? Claro que nos cursos presenciais nós falamos sobre corrente de atracamento, tensão de atracamento, né? O ajuste das unidades, você precisa ter um CAN-box, tem que haver um sincronismo do CAN-box com relação ao movimento mecânico. Então, tem uma avaliação e tem o BIP, que é o Begin Injection Pumps, ou seja, que é o tempo de atracamento. O tempo de atracamento ele tem que estar dentro de uma janela de microsegundos que você precisa ter como resposta, ok? Para saber se a injeção vai estar adiantada ou atrasada. Uma injeção adiantada, o volume de óleo injetado aumenta. Uma injeção atrasada, o volume de óleo diminui, por causa desse sincronismo que tem que existir entre o movimento mecânico do pistão com o fechamento da válvula, que é o tempo de atracamento. Perfeito, muito bem. Agora, você pode fazer perfeitamente isto. Você pode fazer a reparação perfeita, com as medidas corretas de cada aplicação,
com a intensidade de corrente, né, que a maioria toma como referência, ok? Você ajusta a pressão de abertura do bico, porém, na hora de colocar esta unidade no veículo, ok? Você tem que chamar a atenção. Então, por que nós estamos trazendo esta informação? Porque tem chegado muitas perguntas referente a esta aplicação sobre o sincronismo dela. O profissional, às vezes, ele conhece, ele fez o reparo, ele colocou na bancada, tal, mas nem sempre é aquele cidadão que vai colocar lá no motor. Então, ele pode confiar esta atividade para outro profissional de pátio. E aí essa informação tem que ser muito importante. Então, em se tratando de sistema UI, aplicação Scania, ok? Nós temos então esses detalhes aí. Ó. Pegamos a característica construtiva aqui, fizemos um desenho. Bem aqui no corpo da unidade, bem aqui embaixo, olha, tá vendo que não deu para perceber, mas bem aqui, ó, onde tem um pequeno círculo. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, vai. Ok, já dei um zoom aqui. Perfeito. O Fabrício estava me chamando aqui sobre o zoom. Olha aí, agora sim. Na unidade, ele tem esse pequeno rebaixo aonde tem esse círculo. Eu não vou conseguir botar o ponteiro agora que está no zoom. Mas a letra A tem um círculo maior que migra essa informação para cá. Perfeito? Então, o que acontece? Agora sim, eu vou tirar do zoom para voltar o ponteiro aqui. Voltar o ponteiro aqui. Perfeito? Então, olha, bem aqui nós temos o círculo maior e a unidade tem um rebaixo aqui. Vou voltar na imagem, era isso que eu queria fazer ainda agora, para mostrar onde que está esse rebaixo. Olha, esse rebaixo é esse aqui, ó. Esse fresado, tá vendo? Esse fresado bem aqui, ó, está sendo representado aqui, ó. Olha o LED, o laser aí, ok? Tá vendo esse fresado aqui, ó? Esse é aquele azinho pequenininho. Então, existe uma distância deste fresado à face do prato da unidade, da mola da unidade. Vou voltar lá. Essa medida é a medida A. Esta é a medida de sincronização. Quanto é essa medida que é a distância deste fresado até o prato? De 66,90, mais ou menos 0,1, que é a distância da ranhura da unidade, que é a ranhura A, à face do prato da mola. Então, na hora que você vai colocar a unidade, fixou ela através do parafuso de fixação, e vai ajustar no parafuso aqui do balancinho para que esta medida seja 66,9, você está ajustando o ponto morto superior do elemento. A posição. Se ele tiver mais embaixo, né, ele vai comprometer a câmera, o volume de óleo, ok? Se ele tiver mais em cima, então você vai aumentar esse volume ou diminuir, ou seja, você vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que este volume de óleo a ser injetado diminua ou aumente e impacte, sem dúvida nenhuma. Se isto for ainda associado ao tempo, aí vai comprometer mais ainda. Então, é uma forma de colocar o ponto morto superior para que o balancier esteja preparado e o pistão na altura correta, a câmera correta, para que o volume de óleo preenchido seja o correto, para quando vier
a ação mecânica e o pulso têm uma sincronização no momento em que a válvula fecha e no momento que o pistão vai descer para gerar. Por quê? Porque com isso nós estamos ajustando a câmera e vamos sincronizar o momento que tem o pulso e o momento em que ele começa a descer, para que tempo e volume de injeção seja estabelecido. Essas unidades, elas são denominadas também de PDE, Electric Diesel Pumps, ok? Ela pode ser uma 31. Uma PDE 31 tem o diâmetro do prato de 36,5. E uma PDE 32 tem o diâmetro do prato de 38,8. Então, através do prato que a gente viu. Onde isso impacta? Sem dúvida nenhuma, na capacidade volumétrica da unidade, em função da potência e torque do motor. Perfeito? Então, o que nós queríamos chamar a atenção é que quando nós colocamos a unidade para ajustar, a referência da ranhura fresada, a face do prato, que é a medida A, este valor aqui, e o parafuso que vai permitir você ajustar esta altura de mola, que consequentemente está posicionando o corpo do pistão, o curso do pistão. Perfeito? Ok? Muito bem. Agora, se o motor ele é de 8 cilindros em V, como é que se faz esse ajuste? Como é que se faz esse ajuste? Então, olha que coisa interessante. É um motor Scania D16, um motor de 16 litros, ok? E aí nós temos aqui no volante, olha, nós temos uma tabela de ajuste da UIS. Vejam como é simples, mas às vezes o profissional ele acaba se perdendo um pouco nesse conceito, e que é importantíssimo, que é a sincronização da unidade. Então veja só, marcação do volante em graus. Então ele tem uma janela aonde você tem as marcas TDC, ok, TDC down, 0 graus, perfeito, TDC 0 graus. Então ele diz o seguinte, veja bem, TDC down significa colocar o ponto 0 na parte de baixo, na janela lá embaixo, girar o volante, o motor no sentido horário dele, anti-horário está aqui porque nós estamos olhando a imagem pelo fundo, mas se nós olharmos de frente, ele está girando horário. Trazemos esta marca de 0 graus, ok, 0 graus, ou seja, TDC, a marca TDC, nós fazemos ela chegar aqui embaixo. Ou seja, na hora, e o que nós vamos observar? Observar que a válvula, tiramos a tampa de válvula, ok? Tá, as tampas de válvula aqui, ó, as tampas de válvula estão abertas. Você vai ajustar a unidade, então essas tampas estão fora. Quando eu girar e colocar a TDC aqui embaixo, na parte down, na parte de baixo aí da ranhura, eu tenho que prestar atenção se o balanço, o cruzamento de válvula do cesto está ok. Ou seja, se neste momento o cesto está com cruzamento de válvula, fim de escape e início de admissão. Ora, se eu girei o volante, coloquei a referência 0, ou seja, TDC, na parte inferior da janela, na parte de baixo, e balanceou o cesto, eu posso ajustar com 66,9 as unidades do quarto cilindro e do quinto. Ok? Do quarto e do quinto. Se nós girarmos agora mais meia volta, ou seja, mais meia volta, então eu tenho o TDC up. Agora o TDC down vai para cima e o TDC up vai para baixo. O TDC up para baixo,
a válvula do sexto cilindro em balanço, nessa posição de 180, eu ajusto 2 e 6. As unidades 2 e 6. Agora eu vou pegar o TDC, ok? Down, e girar novamente para baixo. Ele deu uma volta. Quando deu uma volta, quem ficou em balanço foi o primeiro. A válvula do primeiro em balanço. Quando a válvula do primeiro em balanço está em balanço, fim de escape, início de admissão, eu ajusto 3 e 7. Os 66,9 das unidades 3 e 7. Agora, girando mais 180 graus, o TDC up, ok? Vem para baixo. Então, o volante ele tem duas marcas. Um TDC down, que quer dizer baixo, e TDC out, que é o TDC de cima. Então, eu estou fazendo isso, ó. Fazendo esse movimento. E a tabelinha vai me dizendo isso. Se eu estou com o TDC down para baixo, e a primeira válvula, a válvula do primeiro cilindro está em balanço, eu venho aqui na tabelinha, olho, está em balanço primeiro, então eu ajusto a unidade 3 e 7. Dei meia volta aqui, ó. Quem está em balanço? O sexto. Ajusto qual? Dei meia volta, mais meia volta. Quem está em balanço? O sétimo. Ajusto tal. Dei meia volta, quem está em balanço? O primeiro. Dei meia volta, quem está em balanço? O quarto. Ajusto 1 e 8. Simples assim. Muito simples. Quer dizer que em 2 voltas do volante eu consigo ajustar a unidade de todos os cilindros. Simples. Isto para um motor de 8 cilindros. Agora, para um motor de 6 cilindros, tem 2 formas, muito simples. Olha só. Olha que coisa linda. Porque o de 8 cilindros, as pessoas não se perdem, porque é de 180 a 180. Meia volta e meia volta, meia volta e meia volta. Então, as pessoas não se perdem. Ele colocou, viu que tem uma marcação embaixo, na janela de baixo, ele movimenta o volante no de 8 cilindros e vê qual é a válvula que está em balanço. E aí ele olha a tabela e já ajusta aquelas unidades que estão relacionadas. Então, de meia volta em meia volta. Muito simples. Quando vai para de 6 cilindros, é onde as pessoas se perdem. É justamente no de 6 cilindros que as pessoas se perdem. Por quê? Porque aquele mesmo princípio é obedecido. Só que agora eu tenho a janela de baixo e eu tenho as marcações aqui em graus, olha, que vai passando. Eu tenho, olha só, olha que coisa interessante. Então, quando eu coloco TDC down a 0 graus embaixo, down embaixo, quem vai estar em balanço? O primeiro. O primeiro está em balanço, a válvula do primeiro. Ora, qual é a ordem de injeção? Vou ensinar algo muito simples. Qual é a ordem de injeção do de 6 cilindros? Está aí, ó. 1, 5, 3, 6, 2, 4. Se o primeiro está em balanço, quem está queimando é o sexto. Eu não posso ajustar a válvula do sexto agora. Mas quem é, na ordem de queima, depois do sexto, que virá queimar? Ou seja, qual é? Depois do sexto. Veja, o primeiro está em balanço. Aqui, ó. O primeiro está em balanço. Se o primeiro está em balanço, quem está queimando em tempo de queima é o sexto. Mas, agora, 120 graus vai faltar para chegar em quem queimar? Quem é o próximo a queimar depois do sexto? Vamos na ordem de queima. 1, 5, 3, 6. Quem é que queima depois? O segundo. Ora, se o segundo é que queima, então por isso que eu coloco a válvula em balanço do primeiro e ajusto o segundo. Coloco a válvula em balanço do quinto e ajusto o quarto. Coloco em balanço a válvula do terceiro e ajusto o primeiro.
coloco em balanço a válvula do sexto e ajusto quem? O quinto. Coloco em balanço a válvula do segundo e ajusto quem? O terceiro. Coloco em balanço a válvula do quarto e ajusto quem? O sexto. Essa é uma linguagem simples. Agora, se você quiser facilitar para a sua vida, você coloca, olha, a TDC DAO aqui embaixo, tá vendo aqui, ó? TDC. Na hora que você tiver em balanço o primeiro, você vai ajustar o segundo. E agora? Agora você vai girar no sentido de rotação. Perfeito. Sentido de rotação. Aqui, ó. Até a marca. Você está vendo aqui a marca? Está vendo? Aqui tem uma janela e aqui tem uma janela. E no volante também tem as marcas. Quais são as marcas que vão aparecer aqui? 120, 480. Tá? Então, você tem as marcas no volante, 120, 240, 480, 600. Se você observar, zero. Se nós pegarmos 360, ok? Dividirmos por 720, que é um ciclo de queima, o motor é de 4 tempos, 720 graus dividido por 6 cilindros dá quanto? 120. Então, a cada 120 graus tem uma queima. Então, ele diz o seguinte, olha, gira aqui. A marca que está aqui embaixo é a marca, o quê? TDC? Down. Então, você ajusta o segundo. Aí, você vai girar até que 240 graus apareça nessa janela. 240 graus. 240 graus, você ajusta quem? O terceiro. 600 graus, você ajusta quem? O quarto. Por isso que eu acho muito mais fácil fazer essa leitura aqui, olha. Coloca em balanço o primeiro, ajusta o segundo. Coloca em balanço o quinto, ajusta o quarto. Vai dar mais trabalho? Sem dúvida nenhuma. Então, quando você coloca, você pode usar os graus, que é de 120 a 120, e aí você ajusta as válvulas, ok? Então, se você ajusta o segundo, olha, se aparece 120 graus aqui nessa janela, então você ajusta o segundo. Quando aparecer 480, você ajusta o quinto. E assim, eu particularmente gosto muito mais de colocar em balanço e ajustando as unidades, ok? Agora, isso é um procedimento. Cada um vai dizer, não, eu gosto de fazer desse jeito, eu gosto de fazer do outro jeito. Não tem problema, não tem problema. Porque quando você coloca essa referência DAO a 0 graus, ok? Você tem aqui, ó, a 0 graus, perfeito? Você tem o 120 e você tem o 240. Então, botou 0 graus, ajustou o segundo. Girou, apareceu 120 graus nessa janela, você ajusta o segundo. Apareceu 480, ok, 480, você ajusta o quinto, e assim é por diante. Ok? De maneira que você pode fazer desta forma, ok? Muito bem. Tomando como referência o TDC baixo e o TDC também, sempre o TDC embaixo. O que você vai olhar, quais são os graus que estão aparecendo aqui, para poder saber qual é a unidade que você vai ajustar, ok? Muito bem. Eu, particularmente, como eu já falei, eu gosto muito mais de colocar em balanço e ajustar dentro da sequência. Sempre assim, balanço do primeiro, o sexto em queima, porque são gêmeos. Qual é o que vem depois? É o segundo, na sequência. Balanço do quinto, ok? Quem está balançando com o segundo? Quem está balançando, quem está queimando quando o quinto está em balanço? O segundo. Que são gêmeos. Qual é o que vem depois? Quarto, por isso que nós ajustamos ao I do quarto. Perfeito? Então, balanço, ajuste das unidades. Agora, detalhe importante.
Donato, por que você está falando isto? E você falou em perda de potência, porque às vezes o carro, o motor, não fumaça, ele não falha, mas não está com o rendimento que tem que ter. E o problema está considerando que você fez uma reparação perfeita, ou seja, que o tempo de atracamento está perfeito, que o volume de óleo da unidade medida está correto, só que você tirou, tem que sincronizar no motor, porque ela está pronta, ela foi avaliada, agora você precisa colocar no motor. E aí, olha, aqui é um exemplo, né, do que nós chamamos aqui do BIP, que é o Begin Inject Pumps, o início do período de injeção. Então vejam que é uma janela, olha, é uma janela. 4, olha, espaço de controle, ok? Então, e o número 2, tempo da válvula fechada, o BIP. Então, eu posso ter, por exemplo, um BIP muito cedo, ou seja, eu tenho uma injeção adiantada. Eu posso ter um BIP mais tarde, ou seja, eu posso ter o tempo da válvula fechada. Então, essa janela da válvula fechada corresponde ao volume de óleo e o tempo de injeção. Então, é início da atuação até o momento em que se fecha. O término da atuação está aqui, ó. O término da atuação, ou seja, daqui para cá é o que permanece. Mas isto aqui é a variante do tempo de atracamento. Então, se eu tenho um tempo de atracamento muito cedo, eu tenho um volume de óleo maior e a injeção adiantada. Se eu tenho um tempo de atracamento mais tarde, eu tenho, sem dúvida nenhuma, isto se tratando do tempo de atracamento. Agora, quando nós ajustamos a unidade, nós fechamos também aqui, ó, dentro, isso aqui, posição 1, posição 3, que é o tempo, ó, daqui do tempo 1, o tempo 3, é o tempo em que todo o processo tem que acontecer dentro deste ângulo aqui, para que o volume e tempo de injeção seja necessário. Por isso que o fabricante Bosch, ele tem um CANBOX, né, que mede também o tempo de atracamento. Eu posso ter o volume certo? Posso. Eu posso ter um volume que eu ajustei com a folga de válvula, com o curso de válvula, eu posso ter um volume até certo, mas um tempo de atracamento adiantado. Eu posso ter um volume certo com o tempo de atracamento atrasado. E isso, dentro da janela de funcionamento, vai trazer, sem dúvida nenhuma, problema de perda de potência. Por isso que, quando o cidadão tira a unidade do teste, ele só viu, está pulsando, está dando óleo, mas espera aí, o seu software, a sua bancada, mede o tempo de atracamento em microsegundos ou milissegundos? Se não mede, é um parâmetro aí que você, sem dúvida nenhuma, você vai ter que se preocupar, além do sincronismo mecânico lá no motor, ok? Bom, pessoal, espero que essas informações elas sejam relevantes. Claro que tem muitos detalhes aí, não é em uma hora, por isso que nós temos os nossos cursos de reparação também, de UI, tá? Se você buscar aí nas minhas redes sociais, está sendo divulgado as datas, o calendário de curso, né? Para que você que tem interesse em ter um curso presencial conosco, aonde, sem dúvida nenhuma, nós vamos falar sobre o ajuste, medidas, corrente de atracamento, tensão de atracamento, ou seja, tem todo um detalhe técnico, detalhes técnicos importantes para que você possa fazer com segurança. Porque não é só simplesmente montar e colocar no veículo. Além de tudo, nessas aplicações UI, ainda tem um ajuste feito lá no motor. Ok? Que Volvo tem uma forma
de medida, o Iveco também tem outros valores e cada um tem a sua forma de sincronismo, ok? Por isso que nós colocamos também à disposição os cursos presenciais. Você que me acompanha na rede social. Nós não podemos esquecer desses detalhes, que conhecimento é algo muito importante. É um investimento que você faz justamente para melhorar a sua performance e, com certeza, isso reverte em muitos fatores, né? Principalmente um que eu gosto muito, que é o prazer, né, de nós profissionais de solucionarmos o problema e nos sentirmos capacitados e úteis dentro daquilo que nós nos propusemos, ok? Muito bem. Lembrando do óleo de calibração ALX 4113, não esqueçam, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de adquirir, o contato está aí, e a BB Ferramentas, ela não só vende fluido de calibração, mas também ferramentas e equipamentos que são necessários, scanner, ferramentas especiais que são necessárias para o seu dia a dia como mecânico reparador, como oficina de reparação, ok? Muito bem. Então, pessoal, podemos aqui, então, desejar a vocês uma boa noite e desejar uma continuidade de semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês e nós nos vemos na próxima terça. Um grande abraço.